Você recebe uma ligação. Não é de um número desconhecido qualquer. Do outro lado, uma voz animada, confiante, quase íntima, fala como se já te conhecesse há anos. Ela diz que quer te convidar para um jantar especial, um encontro exclusivo, uma oportunidade única. Não entra em muitos detalhes, mas faz questão de repetir algumas palavras-chave: crescimento, mudança de vida, algo grande está acontecendo. Você hesita. Pergunta do que se trata. A resposta vem ensaiada, suave. É difícil explicar por telefone. Você precisa sentir. Dias depois, você chega ao local indicado. Não há jantar. Não há mesa posta. O que existe é um salão iluminado. Música ambiente cuidadosamente escolhida. Pessoas bem vestidas sorrindo com uma confiança quase desconcertante. No palco, um apresentador carismático segura um microfone como se estivesse prestes a revelar um segredo que pode mudar tudo. Em algum momento da apresentação, o nome surge na tela gigante, acompanhado de imagens de carros importados, viagens internacionais, festas luxuosas e pessoas comuns que, segundo a narrativa, conquistaram uma vida extraordinária. Rinode. Para muitos brasileiros, esse foi o primeiro contato com a marca. Para outros, foi apenas mais um capítulo de uma história que se espalhava como fogo em capim seco, de boca em boca, de grupo em grupo, de família em família. A Rinode não entrou no Brasil de forma silenciosa. Ela invadiu conversas. Ela estava nos almoços de domingo, quando alguém comentava que o primo tinha subido de nível. Estava nos grupos de WhatsApp, com mensagens longas prometendo liberdade financeira. Estava nos stories do Instagram, onde pessoas comuns apareciam em hotéis 5 estrelas dizendo: "Se eu conseguir, você também consegue." Mas, junto com o fascínio, vinha um incômodo. Porque sempre havia alguém que franzia a testa e soltava a pergunta que ninguém queria responder diretamente: "Isso aí não é pirâmide?" A Rinode passou a ocupar um lugar curioso no imaginário coletivo brasileiro. Não era apenas uma empresa de cosméticos. Ela se tornou um símbolo. Para alguns, símbolo de oportunidade. Para outros, de ilusão. Para muitos, de dúvida. E é justamente essa ambiguidade que torna sua história tão poderosa. No Brasil, um país marcado por desigualdade, instabilidade econômica e poucas chances reais de ascensão social, a promessa de um modelo de negócio acessível, baseado em esforço pessoal e crescimento em rede, encontra terreno fértil. A Rinode soube falar exatamente com esse sentimento. Ela não vendia apenas perfumes, cremes ou cosméticos. Ela vendia pertencimento, status, esperança. Quem participava dos eventos saía com a sensação de fazer parte de algo maior. Não era raro ouvir frases como: "Aqui ninguém cresce sozinho. É uma família. Você é dono do seu próprio negócio." A estética era cuidadosamente construída. Palcos bem produzidos, líderes carismáticos, discursos emocionais, histórias de superação. Tudo pensado para gerar impacto psicológico, para criar a sensação de que aquela não era apenas uma empresa, mas um movimento. E, por um tempo, funcionou. A Rinode começou a ser vista como um atalho possível para aquilo que o mercado tradicional parecia negar: crescimento rápido, reconhecimento, uma vida fora do script comum. Enquanto muitos enfrentavam desemprego, salários estagnados e frustração, a marca surgia como uma alternativa sedutora. Mas o mesmo fenômeno que atraiu milhões também gerou resistência. Havia quem observasse de fora e enxergasse algo preocupante: um discurso excessivamente otimista, uma dependência forte de recrutamento, uma narrativa que parecia funcionar melhor para quem entrava primeiro. Aos poucos, começaram a surgir relatos contraditórios. Pessoas que não conseguiram vender, pessoas que investiram e não retornaram, pessoas que se sentiram enganadas. Ainda assim, a máquina continuava girando. Antes dos palcos grandiosos, dos eventos lotados e das promessas de crescimento acelerado, a Rinode era apenas uma ideia. Uma aposta.
Um projeto que nascia longe dos holofotes, em um contexto muito diferente daquele que o público brasileiro conheceria anos depois. Para entender o início da Rinode, é preciso voltar no tempo e, principalmente, compreender o ambiente econômico e cultural do Brasil no momento em que a empresa começou a tomar forma. O país vivia ciclos de instabilidade, mudanças constantes na economia, inflação ainda recente na memória coletiva, poucas oportunidades reais de ascensão social e um mercado de trabalho que, historicamente, sempre ofereceu mais limitações do que caminhos. Empreender, para muitos brasileiros, não era um plano, era uma necessidade. É nesse cenário que surge Francisco Rodrigues, fundador da Rinode. Diferente do que muitos imaginam, a empresa não nasceu já com a proposta grandiosa que mais tarde se tornaria sua marca registrada. No início, a ideia era simples, quase modesta: atuar no segmento de cosméticos e higiene pessoal, um mercado tradicional, competitivo, mas com demanda constante. Cosméticos sempre foram um produto estratégico. Não dependem de grandes tecnologias, têm alta rotatividade, principalmente, se conectam diretamente com autoestima, aparência e identidade, elementos poderosos no comportamento do consumidor. A Rinode começou de forma discreta, sem grandes campanhas publicitárias, sem presença massiva na mídia, sem promessas de enriquecimento. Era uma empresa tentando encontrar espaço em um setor já dominado por gigantes consolidados. Mas havia um problema evidente: como competir com marcas multinacionais, com décadas de história, investimento pesado em marketing e distribuição nacional? A resposta não estava no produto em si, estava no modelo de distribuição. Foi nesse ponto que a empresa começou a flertar com o sistema de vendas diretas, um modelo que já existia no Brasil há décadas, utilizado por empresas como Avon e Natura. A lógica era simples: eliminar intermediários, reduzir custos de distribuição e transformar o consumidor em vendedor. No papel, fazia sentido. Na prática, abria espaço para algo muito maior. No início, a Rinode não se apresentava como uma revolução. Era uma oportunidade complementar de renda. Um negócio que poderia ser feito paralelamente ao trabalho principal. O discurso era cauteloso, quase conservador. Mas algo começou a chamar a atenção: a estrutura de incentivos. Quanto mais pessoas você trazia para vender, maior era sua possibilidade de ganhos. Não apenas com vendas próprias, mas com o desempenho da sua rede. Esse detalhe, que no começo parecia secundário, rapidamente se tornou o coração do modelo. A empresa percebeu que, e não estava apenas vendendo produtos, estava vendendo um sistema de crescimento. E sistemas crescem mais rápido do que marcas. Nos primeiros anos, a Rinode cresceu lentamente. Não era ainda um fenômeno nacional. Seu nome circulava em nichos específicos, principalmente entre pessoas que buscavam renda alternativa. Pequenos grupos se formavam, treinamentos eram realizados, lideranças começavam a surgir. Aos poucos, a empresa passou a investir mais na formação dessas lideranças. Pessoas que não apenas vendiam, mas ensinavam outras a vender. Pessoas que reproduziam o discurso da empresa com convicção quase absoluta. Esse foi um ponto crucial. A Rinode começou a entender que sua força não estava na publicidade tradicional, mas na comunicação boca a boca, carregada de emoção, histórias pessoais e narrativas de superação. Cada novo vendedor não era apenas um distribuidor. Era um multiplicador de discurso. E esse discurso foi sendo lapidado com o tempo. Saiam de cena as falas técnicas sobre produtos. Entravam frases como: você é dono do seu próprio negócio. Aqui, o seu crescimento depende só de você. Não existe teto. Esse tipo de mensagem encontra eco profundo em um país onde grande parte da população se sente limitada por salários fixos, hierarquias rígidas e poucas chances de reconhecimento. A Rinode, mesmo ainda pequena, começou a se posicionar como algo diferente das empresas tradicionais. Não havia chefes, mas líderes. Não havia funcionários,
mas empreendedores independentes. Não havia salário, mas potencial ilimitado. Esse reposicionamento não aconteceu da noite para o dia. Foi sendo construído com cuidado, testado em pequenos grupos, ajustado conforme a resposta do público. Internamente, a empresa também passava por transformações. Processos eram criados, metas eram estabelecidas, materiais de treinamento eram desenvolvidos. Tudo com foco em uma palavra-chave: expansão. A Renaudê ainda não era famosa, mas já pensava grande. O mais interessante é que, nesse estágio inicial, a empresa ainda passava longe das grandes polêmicas que viriam mais tarde. Para muitos, era apenas mais uma empresa de vendas diretas tentando crescer em um mercado competitivo. Mas havia algo diferente no ar. A virada de jogo da Renaudê não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de uma combinação precisa entre timing, discurso e ambiente social. O Brasil atravessava um período em que a insegurança econômica crescia, o desemprego começava a se tornar uma ameaça constante e a ideia de estabilidade já não parecia tão sólida quanto antes. Nesse cenário, qualquer proposta que oferecesse controle sobre o próprio futuro soava poderosa. Foi nesse momento que a Renaudê deixou de se apresentar apenas como uma empresa de cosméticos e assumiu, de vez, o papel de plataforma de oportunidade. A mudança mais significativa ocorreu na forma como o negócio passou a ser comunicado. O foco saiu do produto e foi direcionado para o plano de carreira. As apresentações ficaram mais ousadas, os discursos mais emocionais. A narrativa central passou a ser clara. Não se tratava de vender perfumes, mas de construir uma rede capaz de gerar renda recorrente e crescimento ilimitado. Os eventos ganharam escala. O que antes eram reuniões pequenas se transformaram em grandes encontros, com palcos profissionais, luzes, música e líderes contando histórias de transformação pessoal. Pessoas que antes tinham empregos comuns agora apareciam como exemplos de sucesso, exibindo conquistas materiais e reconhecimento público. Esse formato teve um efeito psicológico poderoso. Ele tornava o sucesso visível, tangível e próximo. Não eram celebridades distantes. Eram pessoas comuns, vizinhos, amigos de amigos, gente que, pouco tempo antes, vivia realidades semelhantes às de quem estava assistindo. A Renaudê entendeu algo essencial. As pessoas não se movem apenas por lógica, mas por identificação. Ao mesmo tempo, a empresa estruturou de forma mais agressiva seu sistema de reconhecimento interno. Rankings, títulos, premiações e viagens passaram a fazer parte do cotidiano dos líderes. Cada novo nível conquistado vinha acompanhado de status, aplausos e validação pública. Esse sistema criou um ciclo difícil de interromper. Quanto mais alguém crescia, mais se tornava uma vitrine viva do modelo. E quanto mais vitrines existiam, mais pessoas se sentiam atraídas a entrar. A marca começou a aparecer com mais força nas redes sociais. Fotos de eventos lotados, frases motivacionais, depoimentos emocionados. A narrativa era sempre a mesma: esforço, mérito e recompensa. Um discurso perfeitamente alinhado com o imaginário do empreendedorismo moderno. Em pouco tempo, a Renaudê deixou de ser conhecida apenas em nichos específicos e passou a circular em escala nacional. Seu nome começou a ser reconhecido até por quem nunca havia participado de uma apresentação. Ela se tornou assunto, presença constante, referência, positiva ou negativa. Esse foi o ponto de consolidação. A empresa havia conseguido algo raro: transformar o modelo de negócio em movimento social. Pessoas não apenas vendiam Renaudê, elas defendiam a Renaudê. A marca passou a ser associada a estilo de vida, mentalidade e propósito. Mas toda virada de jogo carrega um efeito colateral. Ao crescer rápido demais, a empresa também começou a atrair olhares atentos. Especialistas, concorrentes e órgãos reguladores passaram a observar mais de perto aquele modelo que parecia se expandir sem limites. Naquele momento, porém, o sentimento dominante era outro. Para quem estava dentro, a Renaudê havia vencido.
O crescimento parecia imparável. A promessa, validada. O futuro, garantido. Ou pelo menos, era isso que parecia. Porque o mesmo motor que impulsiona uma empresa para o topo pode ser aquele que, mais adiante, começa a puxá-la para baixo. No auge, a Renaudot não era apenas uma empresa em crescimento. Ela era percebida como um caso de sucesso absoluto. Seu nome circulava com autoridade, respeito e, para muitos, admiração. Quem estava dentro sentia orgulho. Quem observava de fora reconhecia o impacto. A marca havia conquistado algo raro: status. Os grandes eventos se tornaram verdadeiros espetáculos. Milhares de pessoas reunidas em ginásios, convenções grandiosas, palcos dignos de grandes lançamentos corporativos. A estética era cuidadosamente pensada para transmitir grandeza, solidez e prosperidade. Cada detalhe reforçava a mensagem de que aquela empresa havia chegado ao topo. Internamente, a estrutura parecia funcionar com precisão. Havia metas claras, planos de carreira bem definidos e uma hierarquia que recompensava quem crescia mais rápido. Líderes eram tratados como exemplos a serem seguidos, verdadeiros símbolos vivos do sucesso prometido pelo modelo. O discurso, naquele momento, era quase inquestionável. A narrativa do mérito individual dominava. Quem se esforçava, crescia. Quem não crescia, precisava se dedicar mais. Essa lógica simples sustentava a confiança no sistema e ajudava a neutralizar críticas externas. A Renaudot também expandia sua linha de produtos, reforçando a imagem de empresa sólida e diversificada. Cosméticos, perfumes e itens de cuidados pessoais eram apresentados como produtos de qualidade, competitivos e alinhados com grandes marcas do mercado. Para muitos distribuidores, aquele era o momento de ouro. Viagens internacionais, prêmios, reconhecimento público e a sensação constante de estar no lugar certo, na hora certa. O pertencimento à marca se tornava parte da identidade pessoal. Mas, por trás do brilho, alguns sinais começavam a surgir. A expansão acelerada exigia crescimento constante. Novas pessoas precisavam entrar o tempo todo. A base precisava aumentar para sustentar o topo. Ainda assim, naquele instante, poucos estavam dispostos a questionar. O sucesso era visível demais. O sistema parecia funcionar. A confiança era quase absoluta. A Renaudot vivia seu ápice. E, como acontece com muitas histórias de ascensão rápida, era justamente ali, no ponto mais alto, que as primeiras sombras começavam a se formar. Toda grande ascensão carrega uma pergunta silenciosa: até quando isso se sustenta? No caso da Renaudot, essa dúvida começou a ganhar forma quando o crescimento, antes celebrado, passou a parecer acelerado demais. O primeiro sinal não veio como um colapso, mas como um desconforto. As mesmas promessas que antes encantavam começaram a soar repetitivas. A entrada constante de novos distribuidores tornou-se uma necessidade vital para manter a engrenagem funcionando. E, quando a base cresce mais rápido do que o mercado consumidor real, a tensão aparece. Aos poucos, relatos começaram a se multiplicar. Pessoas que não conseguiam vender. Distribuidores que investiam em kits iniciais, treinamentos e eventos, mas não viam retorno. A percepção de oportunidade igual para todos começou a se quebrar. Ao mesmo tempo, o olhar externo se tornava mais crítico. Comparações com modelos de pirâmide passaram a surgir com mais frequência, mesmo que a empresa insistisse em se posicionar como vendas diretas legítimas. A imagem pública, antes dominada pelo sucesso, começava a dividir espaço com a desconfiança. Outro fator importante foi o cansaço do mercado. O discurso da liberdade financeira, quando repetido em excesso, perde força. O que antes parecia exclusivo começou a parecer comum. O entusiasmo diminuiu. A adesão desacelerou. Internamente, a pressão aumentava. Crescer deixou de ser apenas um objetivo e passou a ser uma obrigação. Para muitos, a sensação era de estar sempre correndo para não ficar para trás. A grande dúvida, então, se instalou de vez. O problema estava na execução, ou no próprio modelo.
Essa pergunta nunca foi respondida de forma clara. Mas seus efeitos começaram a aparecer em números, reputação e confiança. E quando a confiança começa a ruir, nenhuma estrutura permanece intacta por muito tempo. Quando os sinais de desgaste se tornaram evidentes, a Renaudot precisou reagir. Ignorar já não era uma opção. O ritmo de crescimento havia desacelerado, a confiança interna começava a se fragmentar e a imagem pública exigia cuidados imediatos. A primeira resposta veio no discurso. A empresa passou a reforçar com mais ênfase sua identidade como marca de cosméticos, tentando deslocar o foco excessivo do recrutamento para o consumo dos produtos. O objetivo era claro: reposicionar o negócio como vendas diretas tradicionais, reduzindo a associação com modelos controversos. Também houve esforços de reestruturação interna, mudanças em estratégias comerciais, ajustes em planos de incentivo e tentativas de tornar a comunicação mais institucional. A Renaudot buscava transmitir solidez, continuidade e maturidade empresarial. No campo do marketing, a narrativa foi suavizada. Menos promessas de enriquecimento rápido, mais foco em carreira, disciplina e construção de longo prazo. A empresa tentou mostrar que o sucesso não era imediato, mas resultado de constância. Apesar dessas tentativas, o desafio era profundo. Reverter uma percepção negativa é sempre mais difícil do que construir uma positiva. Muitos distribuidores já estavam desmotivados, enquanto o público externo permanecia cético. Além disso, o mercado havia mudado. O ambiente digital estava mais crítico, mais informado e menos receptivo a discursos padronizados. O que antes encantava, agora era questionado. A Renaudot não desapareceu. Continuou operando, adaptando-se, tentando se reorganizar. Mas o impacto daquela fase deixou marcas claras. A empresa havia entrado em um novo momento. Menos euforia, mais sobrevivência. E é justamente desse contraste que nasce a última e mais importante parte dessa história. A história da Renaudot vai além de uma empresa de cosméticos ou de um modelo de negócios específico. Ela revela algo mais profundo sobre o comportamento humano, sobre o poder das narrativas e sobre os riscos do crescimento sem limites claros. A grande lição não está apenas na queda, mas no caminho até ela. A Renaudot mostrou como um discurso bem construído pode mover multidões, criar senso de pertencimento e transformar produtos comuns em símbolos de sucesso. Mas também evidenciou que nenhuma empresa se sustenta apenas na promessa. Em algum momento, a realidade cobra coerência entre discurso, modelo e resultado. Crescer rápido é sedutor. Consolidar com responsabilidade é difícil. Para empresas, fica o alerta: expansão precisa de base sólida, transparência e adaptação constante. Modelos que dependem excessivamente de entusiasmo e recrutamento tendem a se fragilizar quando o mercado amadurece. Para pessoas, a lição é ainda mais direta. Oportunidades reais raramente vêm embrulhadas em garantias absolutas. Questionar, analisar e entender o funcionamento por trás da promessa é essencial. No fim, a Renaudot nos lembra que sucesso não é apenas chegar ao topo, mas conseguir permanecer lá sem perder credibilidade, confiança e propósito.